E já estamos de volta com a sua revista eletrônica e hoje na nossa entrevista estamos falando sobre os cavalos lavradeiros. Eles que são conhecidos em todo o mundo como os cavalos selvagens do estado de Roraima. Eu estou conversando aqui com o Lula e com o Luiz, que já estão em um processo de desenvolvimento de um documentário. Olha só que bacana. Por que esse documentário... Já tem algum tempo que a gente tem documentários para o segmento de turismo, né? E o cavalo lavradeiro, ele tinha surgido assim, meio que por acidente. E a gente resolveu pesquisar, principalmente eu, que não conhecia tão bem como o Lula conhece, né? E aí a gente resolveu pesquisar, nós tivemos como referência o livro do professor Ramayana Braga, que trabalha na Embrapa. É praticamente o único livro no país que fala sobre o cavalo lavradeiro e ele serviu de base para a nossa pesquisa. Então nós começamos a analisar o livro e também analisar alguns fatos que cercavam o cavalo e a gente viu que não existia nenhum documentário sobre o assunto no país, né? Então foi o que deu start para a gente começar a fazer esse documentário. Olha só que legal, e há quanto tempo vocês já estão desenvolvendo isso? Há mais ou menos um ano. Um ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses aproximadamente. A gente entrou em processo de produção agora em janeiro. E o que é mais difícil nisso? No caso, a gente sabe que os lavradeiros estão lá no lavrado, estão em um lugar de difícil acesso. O que é mais difícil em tudo isso? O mais difícil é que você está lidando com um animal. Num documentário convencional em que você trata com pessoas, é mais fácil, a pessoa está ali, você acorda com a pessoa, local, horário. O cavalo não, ele está no ambiente dele. Então a gente tem que se adequar a esse ambiente, a gente tem que lançar a mão de alguns recursos para tentar captar algumas imagens, porque o nosso equipamento não é um equipamento de ponta, né? Então a gente lida um pouco com a sorte e também com paciência para poder ter boas imagens do cavalo. Então, por isso a gente pode dizer que essas imagens que a gente acompanhou logo no nosso primeiro momento de entrevista, são imagens inéditas, são imagens raríssimas, realmente difícil de se captar, difícil de se encontrar os cavalos. Existem outras imagens do cavalo lavradeiro, mas não com a ênfase que a gente pretende adotar, né? Realmente, você passando pela RR-203, que é o eixo que a gente pegou no município de Amajari, dificilmente você vê cavalos assim no prosseguimento indo ao município, a não ser que você pare e leve um tempo para buscar esses cavalos, né? Então, elas não são tão raras assim, só que elas são mais difíceis, né? E aí você também tem que ter um olhar diferente para saber o que é lavradeiro e o que não é lavradeiro, né? Então eu particularmente ainda estou nessa fase de adaptação de algumas coisas do lavradeiro, mas eu já consigo identificar algumas coisas do lavradeiro, como a gente disse anteriormente, a questão da crina, da cauda e a forma como ele também lida com as pessoas. Olha só que legal. E em busca dessas imagens, vocês foram até esses municípios e conseguiram fazer. Mas como é que foi isso? Precisou dormir no local? Como é que foi? Nós começamos aqui pelo oeste do estado e lá nós tivemos apoio de fazendeiros, né, da região, em qual a gente teve entrevistas, aprendemos com as pessoas que vivem, que lidam hoje no campo, né? Encontramos pessoas que hoje estão com 50 anos e nasceram lá nasceram na fazenda e vivem lá ainda hoje, que lidaram com o lavradeiro, para poder até você ter aquela interação. Porque aí no momento que você começa a entender, porque eu já tinha acompanhado há muito tempo aqui, porque eu estou aqui desde da minha adolescência, desde jovem, então vivendo essa vida no campo, indo para lá, indo para cá. Então aí começou a vir aquelas imagens que eu via, por exemplo, uma imagem do cavalo vindo com a cabeça baixa, assim, parece uma cobra com a boca aberta, assim, ó. E eu já tinha visto isso, mas não entendia direito. É porque ele baixa a cabeça, quando ele baixa a cabeça e vem ele tá pastorando as éguas dele. E eu achava aquilo, agora eu entendi. Ele vai lá buscar a égua com a cabeça baixa, assim.
É diferente, é do instinto mesmo do animal. Dele. E aí eu descobri lá, o próprio Eliano lá me explicando que o cavalo, quando ele baixa a cabeça, é onde a briga dele pode ser mais feroz. É onde o outro inimigo se ajoelha para ele. Então, quer dizer, se isso é um instinto, é daí que vem esse hábito da gente se ajoelhar, porque o cavalo já está aí introduzido junto com o homem 15 mil anos, né? Se você for observar na caverna de Lascaux, na França, você já encontra desenhos do cavalo e os homens perseguindo ele, para tentar dominar. Então você vê que quando chega na hora de uma briga dessa, que eu já tive a oportunidade de presenciar, o cavalo que se rende, ele se ajoelha. Ele se ajoelha e fica ajoelhado assim, e o outro fica aí, quando o outro percebe que ele ajoelhou, deixa ele de mão. Quer dizer, naquela disputa, por que ele ajoelha? Porque quando ele se ajoelha, é porque o cavalo vem com a boca por baixo assim, para morder, e ele vai pegar no músculo da mão dele. E se pegar, vai cortar o músculo. Então vai deixar ele aleijado. Então acabou com ele. Então, para um animal livre perder os movimentos é a pior coisa. Então, quando ele vê que ele está perdendo, ele se ajoelha. Aí o outro larga ele de mão e ele foge. Olha só, gente, que interessante, né? São histórias realmente dos cavalos lavradeiros aqui do estado de Roraima. E Luiz, quem tem interesse em saber mais do trabalho de vocês, saber mais também maneiras de contribuir com essa pesquisa, como é que faz? Nós temos 2 canais. Nós temos o site lavradeiro.tk e no Facebook, facebook.com/lavradeiro. Nós estamos na fase de produção, como a gente disse, né? E a gente precisa de apoiadores para outras jornadas, né? Porque a expedição que nós criamos, a Expedição Lavradeiro, ela não terminou, né? Ainda tem algumas fases, né? Nós pretendemos voltar ao município de Amajari e outros municípios de Lavrado para buscar novas imagens do lavradeiro, assim como novos depoimentos também de fazendeiros e peões. Então, nós ainda estamos em processo de captação de recursos para essas expedições e para demais demandas do documentário. Ok. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Voltem sempre aqui no Amazônia Agora. Obrigado você e obrigado pela Amazônia Revista pela oportunidade. Ok. Obrigada, Lula. Obrigado, um beijo aí para todo o pessoal da Amazônia aí. Beijo grande para vocês, hein? Tá aí, gente. Agora nós vamos a um breve intervalo. Não saia daí que o Amazônia Agora volta já já.